Olá, meus amores, tudo bem com vocês, galerinha do sexto ano? Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História, e estamos aqui para mais uma aula, tá bom? Então, pega a sua atividade da última semana, atividade que eu passei para vocês na última quinta-feira. Pega o lápis, a borracha, a caneta, o marca-texto, o seu material e tenha toda a atenção nesse momento, tá bom? Porque nós iremos corrigir a atividade da aula passada e, é claro, aproveitar e assim estar revisando o conteúdo, lembrando que na próxima semana já teremos avaliações, tá bom? Lembrando também que eu estou à disposição de vocês para possíveis dúvidas, ok? Podemos começar? Então, tá aqui o cabeçalho. Quero lembrar vocês, quando vocês forem fazer atividade, sempre coloquem o cabeçalho para ficar organizado, tá bom? Coloca o nome da escola, coloca a data, o nome da professora, a disciplina, porque até ajuda vocês quando vocês forem estudar. Agora, próxima semana já é uma semana de avaliação. Então, você tem que estar com o seu material organizado para facilitar no seu estudo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Atividade do dia 15 de abril, última quinta-feira. Primeira questão, coloquei um texto. Na verdade, eu coloquei o trecho, né? Um trecho não muito pequeno, de um texto. Tá bom? Tá aqui a referência do texto. E qual é o título do texto? Organização social. Vamos lá. Organização social, o fenômeno que permite diversos elementos distintos vivendo em comunidade. Para além da estrutura social básica, há a organização de um todo complexo, né? Uma sociedade dividida em partes distintas, que são os indivíduos. Então, o que eu quero comentar aqui com vocês? Nós vivemos em sociedade, nós não vivemos numa ilha, isolados, não, nós vivemos em sociedade, né? E essa sociedade é formada por indivíduos, por cada pessoa, certo? Muito bem. A gestão dessas partes individuais e subjetivamente diferentes é a organização social. Ou seja, quando junta cada indivíduo se juntou, então ali nós formamos uma organização social, porque é uma sociedade. A organização social implica modelos políticos, né, econômicos e sociais que devem garantir o pleno funcionamento da ordem dentro de uma sociedade. Então, na sociedade tem que haver uma ordem, tem que haver uma organização. Todos nós sabemos disso. Pense primeiramente no mundo animal. Entre os animais não há lei. Existe lei entre os animais? Entre os animais tem o Código Penal? Tem o Código Civil? Tem uma Constituição entre os animais? Não, não tem, né? Então, entre os animais não há lei. É claro, com exceção da lei da natureza, lógico. Ou seja, não há uma lei civil. Se não há lei civil, não há civilização lá entre os animais. Não havendo civilização, tampouco racionalidade humana, ou seja, não há razão. Também não há moral entre os animais. Não havendo todos esses elementos, não há sociedade, e sim comunidade. Então, lá entre os animais não há sociedade, e sim comunidade. Também não há economia, não há noções de valores, distinção, trocas, não há nada disso entre os animais. Mas entre os homens, entre os seres humanos, há? Existe isso? Claro, claro que existe. Então, não havendo esse conjunto de elementos no mundo animal, a comunidade primitiva, na qual algumas espécies vivem, é regida apenas pelos instintos, pela lei da própria natureza. Mas o ser humano, eu, você, nós, seres humanos, somos diferentes. O ser humano desenvolveu a linguagem, o raciocínio e, com isso, a vida em comunidade, né? Com isso, a vida em comunidade
permitiu a quebra de barreiras naturais, com o desenvolvimento de leis, leis de convivência, da troca entre famílias. E com base nessa formação mais complexa, os seres humanos começaram a desenvolver novas formas de convívio. Ou seja, com o passar do tempo, os seres humanos começaram a desenvolver uma nova forma de convívio, o que necessitou de uma gradativa organização, ou seja, cada vez mais nós temos organizações para gerir a sociedade na medida em que ela fosse crescendo, aumentando, se desenvolvendo, certo? Na esteira desse desenvolvimento social veio a política, então daí surgiu o quê? A política, as noções de governo, de Estado, de economia, de valor, de moeda, para facilitar as trocas comerciais e todos os elementos que constituem a nossa sociedade, como ela é hoje. Então, com o tempo, foi se organizando dessa forma. Então, a organização social, o que ela é? É um complexo, olha, observe bem que eu destaquei aqui com marca-texto nessa nossa correção. A organização social é um complexo conjunto de fatores que constitui as sociedades, certo? Em suas facetas política, econômica e moral. Então, as sociedades organizaram-se de distintas maneiras, ou seja, de diferentes maneiras ao longo dos séculos, com o passar do tempo. E a noção de Estado, com E maiúsculo, surgiu lá na antiguidade para suprir a necessidade de uma organização social que abarcasse um grande número de indivíduos e sofreu diversas modificações ao longo dos tempos. Então, com o passar do tempo, as coisas vão mudando, se modificando, se transformando. Nada permanece igual. Então, ademais, antes do surgimento do Estado, esse Estado aqui é com E maiúsculo, havia outras organizações sociais menores que perduraram até hoje, apesar de serem abarcadas pelo Estado, que é a organização maior. Então, lá no começo, os seres humanos agrupavam-se por famílias, tendo em comum o laço sanguíneo, apenas o laço sanguíneo, que unia as pessoas em prol da proteção e alimentação. As famílias começaram a crescer bastante, formando união de famílias, que eram os clãs. Começa aqui também a troca interfamiliar de membros para a instituição do matrimônio, né? Uma pessoa de uma família casava com uma pessoa daquela outra família e ali estava havendo ali aquele matrimônio, também era um tipo de troca, né? Por quê? Porque o incesto passou a ser percebido como algo negativo nesse tipo de constituição, ou seja, pessoas da mesma família casando, não. Tinha que ser uma pessoa de uma família com a pessoa de outra família, porque pessoas da mesma família já não era visto mais com bons olhos. Casamento, o incesto, né? Casamento com pessoas da mesma família. Mesmo com o desenvolvimento do Estado, quero que vocês prestem bem atenção nisso, mesmo com o passar do tempo, professora, muita coisa já mudou, muitos anos, muitos séculos se passaram, a família não deixou de existir. Ainda hoje existe a família, mesmo com o passar do tempo, com o desenvolvimento do Estado, com muitas transformações que ocorreram no decorrer do tempo. Sim, mas a família não deixou de existir, sendo ela a primeira forma de socialização dos indivíduos existentes. Então, qual é a primeira forma de socialização dos indivíduos? A família. É no seio da família que surge a socialização primária, ou seja, o primeiro ponto, que é o ensinamento das primeiras leis morais, o que pode fazer, o que não pode, né? As primeiras leis sociais que o indivíduo aprende pelo afeto, pelo amor, né? Pelo aconchego ali na sua família. Então, na medida em que cresce, o indivíduo vai crescendo, ele passa a ter contato com a socialização secundária, ou seja, um segundo momento, né? E nessa socialização, ele conhece outras instituições sociais, certo? Como a escola, o trabalho, ok? Então, a criancinha, o bebezinho nasce
E ali nos primeiros meses, os primeiros anos, ele tem ali somente a família, mas depois ele vai passando para outras etapas, tem a escola, depois o trabalho, e assim ele vai se envolvendo, se socializando. Então, nessa forma de socialização, o afeto já não é mais suficiente. Aí a pessoa já tem que aprender que existem leis, que existem normas, que existem regras, que vivemos em sociedade, que temos que respeitar o direito dos outros, certo? Então, ao analisarmos as formas de socialização e as organizações mencionadas, podemos perceber uma mudança de papéis ao longo da história. Então, vai mudando com o passar do tempo, as coisas vão mudando, pois cada indivíduo deve desempenhar um papel social. Cada indivíduo, o professor tem um papel, o aluno tem um papel, o pai tem um papel, a mãe tem um papel. Então, cada indivíduo deve desempenhar um papel social no modelo organizacional. E esses papéis eles vão mudando conforme o tempo e a sociedade. Por exemplo, a criança. A criança lá na Grécia Antiga, não estou falando da criança hoje, da nossa sociedade hoje. Estou falando da criança lá na Grécia Antiga, ó, muitos anos atrás. Ela era vista, né, como um cidadão em potencial que deveria aprender toda a educação necessária para tornar-se um bom cidadão quando adulta. Então a criança não era vista como nós vemos hoje. Em Atenas, esse aprendizado era político e filosófico, enquanto em Esparta era militar. Então, em cada sociedade, estou citando aqui para o texto, está citando como exemplo para nós, em cada sociedade existia uma maneira de enxergar, de ver a criança, certo? Em uma determinada sociedade, a criança já tinha que aprender política, filosofia. Em outra sociedade, a criança já tinha que aprender da questão militar. Em outra sociedade, a criança já era considerada um mini adulto. Ou seja, já na Idade Média, na Idade Moderna, a criança era vista como uma espécie de adulto, um adulto em miniatura, devendo ser ensinada a comportar-se como um pequeno adulto. Então, vocês estão vendo que com o tempo as coisas foram mudando. Somente as teorias educacionais, surgidas a partir de meados do século XIX, lembrando que o século XIX começou em 1801 e terminou em 1900, e do século XX, que começou em 1901 e terminou em 2000, entendem a criança como um ser singular, dotado de necessidades, direitos, deveres e vontades, diferentes das necessidades, direitos, deveres e vontades dos adultos. Então, criança é diferente de adulto, mas essa visão nós só passamos a ter, muito tempo depois. Então, entende-se, portanto, que a organização social foi o quê? Alterada. E com isso alterou-se também o papel social desenvolvido pela criança na sociedade. Certo? Isso aqui é só um exemplo que o texto está nos dando de o que é uma organização social e como ela pode ser transformada, como ela pode ser diferente com o passar do tempo no decorrer dos anos. Certo? Então, vamos finalmente para as questões. Letra A. Segundo o autor do texto, entre os animais não há sociedade, e sim comunidade primitiva. Explique. Muito bem, eu marquei aqui, eu coloquei aqui um marca-texto para vocês verem. Bem aqui a resposta. Entre os animais não há lei, exceto a lei da natureza, ou seja, não há lei civil. Se não há lei civil, não há civilização. Não havendo civilização, tampouco racionalidade humana, também não há moral entre os animais. Então, entre os animais não há. Então, por isso que o autor está dizendo que se não há todos esses elementos, não há sociedade e sim comunidade primitiva. Ok? Então, esta aqui, que está marcada de marca-texto, seria a resposta da letra A. Muito bem. Letra B. O que é organização social segundo o texto? Bem, também deixei aqui no marca-texto. A organização social é um complexo conjunto de fatores que constitui sociedades em suas facetas política, econômica e moral. Então, um conjunto de fatores que vai constituir
à sociedade. Tem a questão política, tem a questão econômica, tem a questão da moral, e isso vai mudando, pode mudar a qualquer momento com o passar do tempo, tá bom? Muito bem, meus amores. Letra C de casa. Como surgiu a noção de Estado? Esse Estado com E maiúsculo. Também deixei aqui no marca-texto. A noção de Estado surgiu ainda na antiguidade, para suprir a necessidade dessa organização. Então, essa sociedade precisava de uma organização, Então, daí foi surgindo essa noção de Estado, para suprir essa necessidade de organização que abarcasse um grande número de indivíduos. Imagina um monte de indivíduos, um monte de gente, e uma desorganização sem fim. Não dá, não pode ser assim. Então, daí surgiu essa necessidade, certo? E sofreu diversas modificações ao longo dos tempos, que é o que eu tenho dito para vocês. Muito bem. Letra D de dado. Antes do surgimento do Estado, havia outras organizações sociais antes do surgimento do Estado? Vamos ver o que está dizendo aqui. Bem, antes do surgimento do Estado, havia sim outras organizações sociais menores e que inclusive perduram até hoje, ou seja, existem até hoje, apesar de serem abarcadas pelo Estado, que é a organização maior. Certo? Por exemplo, no começo, os seres humanos agrupavam-se por famílias, depois clãs, e a família deixou de existir? Não, não deixou de existir. Então, ainda existe. Muito bem. Letra E. Assinale com X apenas o que for verdadeiro. Muita atenção, tá bom? Mesmo com o desenvolvimento do Estado, a família não deixou de existir, sendo ela a primeira forma de socialização dos indivíduos existentes. Ok, essa está verdadeira. Com o desenvolvimento do Estado, a família deixou de existir, sendo ela a primeira forma de socialização dos indivíduos existentes. Observe que eu coloquei um marca-texto para você ver. Essa alternativa está errada porque está dizendo que a família deixou de existir. É no seio da família que surge a socialização primeirinha, que é o ensinamento das primeiras leis morais, sociais, que o indivíduo aprende pelo afeto. Ok. Na medida em que cresce, o indivíduo passa a ter contato com a socialização secundária, né? O segundo momento. Ele tem contato com a escola, com o trabalho. E nessa forma, o afeto já não é mais suficiente. Tem que ter regras, tem que ter limites, tem que entender o que é dever, o que é direito. Certo? Então, está correta essa alternativa. Ao analisarmos as formas de socialização e as organizações mencionadas, podemos perceber uma mudança de papéis ao longo da história, pois cada indivíduo deve desempenhar um papel social no modelo organizacional. E esses papéis, eles mudam conforme o tempo e a sociedade. Está perfeito. Isso vai mudando, gente, conforme o tempo, o passar do tempo, a sociedade. A posição da mulher mudou na sociedade, na nossa sociedade mudou. Então, a criança na Grécia era vista de uma forma, em Atenas de outra forma, né? Em Esparta de outra forma. Na Idade Média, a criança era vista de uma forma, tratada de uma forma. Hoje, a criança já é vista de outra forma. Então, muda. Com o passar do tempo, vai mudando. Então, também está correto. Ao analisarmos as formas de socialização e as organizações mencionadas, podemos perceber que não houve mudança. Não houve mudança de papéis ao longo da história. E cada indivíduo deve desempenhar um papel social no modelo organizacional. E esses papéis não mudam conforme o tempo e a sociedade. É claro que está errada. Fiz questão de colocar um marca-texto para vocês verem que está dizendo que esses papéis não mudam. E é claro que mudam, né? Então está errado. Letra F. Como a criança era vista na Grécia, em Atenas e em Esparta, e na Idade Média e na Idade Moderna? Vocês encontram facilmente aqui no texto. Facilmente. A criança na Grécia Antiga era vista como um cidadão em potencial, que deveria aprender toda a educação necessária para tornar-se um bom cidadão quando adulta. Em Atenas, esse aprendizado era político e filosófico, enquanto em Esparta era militar. Na Idade Média e na Idade Moderna, a criança era vista como uma espécie de adulto em miniatura, devendo ser ensinada
e comportar-se como um pequeno adulto. E somente muito tempo depois, no século XIX, século XX, que foram surgindo as teorias educacionais, que entendem a criança como um ser singular, dotado de necessidades, direitos, deveres e vontades diferentes das necessidades, direitos, deveres e vontades dos adultos. Ou seja, criança é diferente de adulto. Certo? Muito bem. Então, essa foi a correção da nossa última atividade. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se porventura ficou alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Ok, meus amores? Então, relembrando que na próxima semana é a nossa avaliação de história, certo? Vai ter na nossa prova, na nossa avaliação, esse tema, organização social. Revisem as aulas, revisem as videoaulas, as atividades, as correções. Então, terá esse tema, organização social, e também o tema formação do povo brasileiro. Sobre o tema formação do povo brasileiro, o que eu quero que vocês se lembrem, vocês não podem esquecer. Uma só palavra ou uma só teoria não seria capaz de abarcar todos os processos e experiências históricas, né, que marcaram a formação do povo brasileiro. Então, é algo muito amplo, muito complexo. Então, uma só palavra ou uma só teoria não seria capaz de abarcar todo o processo e as experiências históricas que marcaram a formação do povo brasileiro, tá bom? Quero que vocês se lembrem disso. Outra coisa importante é lembrar que essas contradições, os conflitos na convivência, as contradições existentes, né, fez com que o Brasil fosse essa nação com traços singulares, né, com traços únicos, com traços singulares. Por quê? Porque houve essa mistura, uma mistura muito grande, ok? A primeira marcante mistura que aconteceu nesse período aconteceu no momento em que as populações indígenas, né, os povos nativos, entraram em contato com os colonizadores do Velho Mundo. Então, foi a primeira marcante mistura, mas é claro que depois houveram muitas outras, certo? Então, graças ao interesse de se instalar a empresa açucareira, né, quando os portugueses viram que a terra aqui era muito boa para o cultivo do açúcar, da cana-de-açúcar, então eles tiveram interesse de instalar uma empresa açucareira aqui, grandes engenhos, e aí trouxeram para cá um grande número de africanos para serem escravizados aqui. Então, houve mais uma mistura, né, dos povos nativos que já viviam aqui, dos portugueses, né, os europeus, e agora mais os africanos. Quero que vocês se lembrem disso na nossa avaliação, certo? Então, se lá na nossa avaliação você encontrar algo dizendo que uma só palavra ou uma só teoria é capaz de abarcar todos os processos e experiências históricas que marcaram a formação do povo brasileiro, você logo vai ver que tem algo errado, porque uma só palavra ou uma só teoria é incapaz de abarcar todos os processos, né, da formação do povo brasileiro, que é um processo longo, um processo muito amplo, certo? Muito bem. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem sobre a formação do povo brasileiro, que também vai estar na nossa avaliação, é que muitos escravos nesse período, eles recorriam ao suicídio. Isso é uma verdade. Devido à violência, o sofrimento que era muito grande. Então, o sofrimento era tão grande. Então, eles recorriam ao suicídio, à violência, né, aos quilombos, que eram comunidades que eles formavam bem distantes, para se livrar da exploração dos seus senhores e elaborar uma cultura à parte, né, da ordem colonial, viverem como eles tinham o costume de viver nas terras deles de origem, certo? Então, isso é verdade. Agora, depois vieram para cá outros imigrantes, italianos, alemães, poloneses, japoneses, eslavos, vieram para cá depois, no segundo momento, tá bom? No segundo momento, quando já não havia mais a escravidão no Brasil. Então, vieram para cá
num segundo momento. E a diversidade é um elemento central para se entender a formação do povo brasileiro. Então, toda vez que a gente fala em formação do povo brasileiro, a gente vai lembrar dessa palavrinha, diversidade, tá bom? Vai lembrar dessa palavrinha. Se na sua prova aparecer que ninguém lembra de diversidade, você já vai estranhar, tem algo errado. Porque quando se fala em formação do povo brasileiro, a gente lembra de diversidade, de muita coisa, tá bom? Tudo bem, meus amores? Deixa eu ver se eu tenho mais algo aqui para revisar com vocês. Sobre a cultura. A cultura não é algo fixo, não é algo rígido, é algo que pode mudar, é algo maleável, pode mudar, pode ser transformado a qualquer momento, pode se modificar de acordo com o lugar, de acordo com o tempo, ela pode ser alterada. A cultura pode ser alterada. Certo? A cultura pode ser alterada, o que resulta na alteração da organização social das sociedades, que tem a ver com esse texto que a gente acabou de comentar, tá bom? Outra coisa que eu quero comentar com vocês, muito importante para a provinha, vamos lá, sobre o Estado teocrático. Professora, o que é mesmo isso? Não estou mais lembrando. O que significa Estado teocrático? Lembrando que teo significa Deus, né? Teocrático, Deus no centro. Então, o que é um Estado teocrático? É um modelo de Estado que une política e uma crença religiosa. Política e religião misturadinhos. Então, isso é um Estado teocrático, com laços indissociáveis, ou seja, laços que não dá para desfazer, bem juntinho mesmo, tá bom? Tudo bem? Muito bem. E o que é Estado laico? Só para lembrar. Laico é aquele que não se manifesta em assuntos religiosos, garante a liberdade religiosa e não adota religião oficial, tá bom? Então, aqui no Brasil hoje, nós temos um Estado laico, mas já tivemos um Estado teocrático, já existiu o Estado teocrático. O que é mesmo o Estado teocrático? Modelo estatal que une política e religião, eles ficam bem juntinhos, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algo aqui importante para comentar. Muito bem. No começo, os seres humanos agrupavam-se por famílias, e as famílias deixaram de existir, apesar de que já passou muito tempo. As famílias não deixaram de existir. É no seio da família que surge a socialização primária, os primeiros momentos de socialização do indivíduo, aonde que acontece? Na família. Depois que tem um segundo momento, que é na escola, depois no trabalho, mas o primeiro momento é na família, tá bom? Na família. E mesmo com o passar do tempo, a família não deixou de existir. Ok, meus amores? Só para relembrar. Então, estou à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida. Ok? Beijos no coração, fiquem com Deus e cuidem-se. E boa avaliação na próxima semana. Estou à disposição para qualquer possível dúvida. Beijinhos.